Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus. Hoje falando a respeito do vínculo de casal, o vínculo matrimonial, a maneira que Deus institui a família e a maneira que o Espírito Santo nos conduz hoje para que a nossa vida, a nossa postura conjugal, matrimonial, seja de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, é desta maneira que nós voltamos o nosso pensamento para o desejo de Deus, para as instruções da palavra de Deus, a Bíblia como regra de fé e prática para todo cristão. Então, quando nós nos voltamos para a Bíblia, nos voltamos para a palavra de Deus e passamos a aplicar aquilo que nós compreendemos, aquilo que entendemos da maneira correta, no verdadeiro discernimento e na interpretação correta do texto que é apresentado, nós viveremos muito melhor e aqueles que convivem conosco também terão mais qualidade de vida. No caso do cônjuge, tanto o marido quanto a mulher, seguindo as prescrições, as orientações da Bíblia, seguindo as orientações da palavra de Deus, certamente tanto o marido quanto a mulher viverão melhor enquanto indivíduos, enquanto vida conjugal, e para aqueles que prosseguiram na constituição da família, também na vida matrimonial. Afinal de contas, a diferença de uma vida conjugal para uma vida matrimonial é exatamente os filhos. Enquanto está somente o casal, é uma vida conjugal. A partir do momento que tem filhos, é matrimonial, porque agora a mulher que era apenas da vida conjugal passa a ser mãe. Isto não é uma obrigatoriedade, porque a vida conjugal já é instituída uma família e a vida matrimonial é a prorrogação, o prolongamento desta família, a extensão desta família com a manutenção da vida. No entanto, não são todas as mulheres que nasceram para ser mães, não são todos os homens que nasceram para ser pais, e não é todo casal que vai ter uma boa instrução, uma boa direção, uma boa criação de filhos. Então, cada um deve olhar para dentro de si, buscando os seus dons, as suas aptidões, a maneira de vida de cada um, a maneira que Deus está conduzindo a sua vida, a sua relação de família, a maneira que você instituiu a sua família, para que decidam em comum acordo, homem e mulher, se querem ter um filho e passar para a vida matrimonial ou se querem manter a vida conjugal. Assim também, como nem todo homem e toda mulher nasceram para o casamento. Tem pessoas que não nasceram para casar. Então, isso deve ser refletido também antes do casamento. Assim como a condição matrimonial deve ser refletida antes de se ter o filho, porque depois, né, fica muito difícil, depois que uma situação já está formada, já foi gerada, então nós temos uma dificuldade grande na nossa humanidade de consertar algumas situações, e no caso da situação matrimonial com a geração de filhos, né, existem vários fatores que terão que ser reajustados, replanejados, porque, afinal de contas, o filho vai ser uma outra pessoa que necessita de amor, de carinho, de afeto, de cuidados, de proteção, de zelo, e também vai ser alguém que pense, que tenha desejos, tenha vontades, tenha planos e sonhos pessoais, independente do pai e da mãe. Então, esta instituição familiar que Deus nos orienta a fazer, ela deve ser muito bem pensada a partir do autoconhecimento. Nós temos que nos conhecermos em primeiro lugar para termos certeza se queremos partir para um casamento ou não, se vamos compartilhar a vida
conjugal ou matrimonial. Se na vida matrimonial eu estou orientando, criando os filhos de acordo com a palavra de Deus, que vai trazer o benefício ao casal, à criança, à família e a toda a sociedade. Então, são muitos aspectos que nós temos que considerar, porque desta maneira nós vamos viver bem, promover qualidade de vida ao outro e estamos investindo numa sociedade melhor, onde há princípios, valores, a caráter, personalidade, a direção do Espírito Santo que habita em nós. Em Efésios, capítulo 5, nós temos um detalhamento um pouco maior destas questões a partir do versículo 31, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31 em diante, ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedecei aos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Observe aqui a instrução de Deus a respeito da família, da instituição da família. É claro que Deus tem um zelo muito grande com a família, porque a família é a instituição divina. Então, aqui no texto, assim como outros textos complementares da Bíblia, Efésios é um dos textos mais claros que nós temos, nós temos as instruções do Senhor a respeito da nossa conduta. Nós temos verdades absolutas e temos dificuldades nisto hoje, porque nós vivemos num mundo relativizado, um mundo onde Zygmunt Bauman fala a respeito da modernidade líquida, o mundo líquido que nós vivemos. Bauman, ele é um filósofo estudando a espécie humana na sua vida contemporânea, nos nossos dias, no nosso tempo, e ele percebe que existe uma sociedade líquida. E o que é uma sociedade líquida? É aquela que não enfrenta problemas, é aquela que, quando se depara com barreiras, ela simplesmente contorna, assim como a água faz com uma pedra, por exemplo. Se você tem uma pedra, joga a água ali, a água ela não fica tentando tirar a pedra do lugar. Ao contrário, se a pedra for pesada, for grande, não for levada pela força da água, a água simplesmente contorna a pedra e continua o seu caminho. Então, hoje, muitas questões sociais, inclusive, infelizmente, nas questões matrimoniais,
nas relações humanas e até mesmo nas relações de filhos, nós vemos esta experiência do mundo líquido, onde as pessoas, muitas vezes, ao invés de enfrentar os seus problemas para solucioná-los, eles simplesmente contornam este problema através da distância, através, muitas vezes, infelizmente, da agressão, seja verbal ou seja física, através da separação conjugal, do divórcio. Então, isso são tentativas de solucionar os problemas sem que haja um confronto consigo mesmo, porque a ideia não é confrontar o outro, mas é conhecer a si mesmo naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que é preciso mudar, naquilo que é preciso ser transformado para que eu seja uma pessoa melhor para o outro. Então, maridos e mulheres, a instrução do Senhor é exatamente essa, em que quando há adversidades, quando há problemas, os dois se coloquem numa relação de confiança e possam ter um diálogo aberto a respeito das suas restrições, das suas dificuldades, das suas limitações, dos problemas individuais em que cada um está vivendo e que devem ser compartilhados para que ambos, juntos, busquem uma solução para o problema e se fortifiquem com aquela experiência. É muito ruim quando nós temos um casal onde não há diálogo, onde o diálogo é evitado porque o outro não para ouvir ou vem com um discurso condenatório depois que ouve. Então, é muito difícil nós pautarmos uma relação saudável de amor, de integridade, de fidelidade, de respeito com pessoas que simplesmente ficam contornando os problemas e não se abrem para o diálogo, ou quando se abrem, recebem uma resposta condenatória. Não deve ser assim. Nós somos seres humanos, todos erramos, todos pecamos, todos temos problemas, mas devemos ter o cônjuge como aquele parceiro íntimo que coopera para o meu crescimento, coopera para a minha estabilidade de vida, coopera para o meu desenvolvimento intelectual, meu desenvolvimento afetivo, emocional, os meus limites de amor. Então, tudo coopera na vida conjugal. Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que o marido é santificado pelo convívio com a mulher e a mulher é santificada pelo convívio com o marido. Desta maneira que o texto aqui de Efésios capítulo 5, ele fala já no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a experiência daquele que compreende que ele não quer se tornar sujeito ao outro, ele não deve casar, porque o marido vai estar sujeito à mulher e a mulher vai estar sujeita ao seu marido, e não por imposição, mas por ação reflexiva. Olha o que o texto diz: sujeitando-vos. É você que se faz sujeito ao outro, não é o outro que obriga você a ser sujeito a ele. Quando nós temos o versículo 22, infelizmente, na nossa tradução na língua portuguesa, nós temos implantado a palavra submissas, que acaba forçando o texto para uma interpretação que não é correta segundo o seu contexto original. Porque no versículo 22 fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então, observe que aqui nós temos parâmetros de relacionamento. Primeiro, qual é a postura do seu marido? O seu marido deve ter uma postura de Cristo como Salvador, Salvador da mulher, Salvador da família, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que não permite que situações venham atrapalhar a vida conjugal e nem familiar, que venham destruir o seu lar e não transforme o seu lar num albergue apenas de pessoas que estão morando juntas. É por isso que o texto fala: como é que eu vou resolver essa questão?
Observe o texto sem a palavra submissa, que não tem no texto original. Sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo, as mulheres, ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, a mulher se faz sujeita ao marido, desde que ele esteja no Senhor, e desta maneira ele também se entregue à mulher, assim como Cristo se entregou à igreja. E de que maneira Cristo se entregou à igreja? Cristo se entregou à igreja para salvá-la, para promover o crescimento, conhecimento, sabedoria, para desviá-la dos caminhos maus, daquilo que poderia prejudicar. Então, esta é a função do marido. Agora, de fato, o texto ele fala que o marido é o cabeça da mulher, é o cabeça da vida conjugal, assim também como Cristo é o cabeça da igreja. O que quer dizer isso? Quando nós olhamos para a igreja, sabemos que a igreja é de Cristo e nós vivemos de acordo com os parâmetros de Cristo. A pessoa que se casa, ela deve saber que em muitas das suas questões pessoais deve ser feito tudo em comum acordo através do diálogo, mas que a predominância do marido vai direcionar aquilo que os dois estão construindo juntos. E aquele que não quer se sujeitar, aquela mulher que não quer se sujeitar ao seu marido, não se case. Porque este é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Nesta disputa pela visão do pecado entre homem e mulher, levam pessoas ao casamento e que depois não se tornam cônjuges, eles se tornam rivais, né? E nessa rivalidade, um tenta se impor sobre o outro e certamente isso vai acabar em separação, vai acabar em divórcio. Cada um tem o seu papel. O papel da mulher é cuidar das suas questões pessoais, do seu crescimento, da sua vida conjugal, do lar, da criação dos filhos. O papel do homem é cuidar junto com a mulher do amor, do zelo, do respeito, da educação dos filhos, das questões do lar. Também os dois vão compartilhar uma vida junto, com respeito, com sinceridade, com direção espiritual. Desta forma, sim, os dois viverão bem, os dois viverão em harmonia, os dois viverão segundo os parâmetros divinos e desta maneira os dois vão educar os seus filhos também para que tenham essa compreensão de vida e no futuro também passem esses princípios e valores para a sua própria vida, fazendo um bom casamento. E se forem direcionados para uma vida matrimonial, que eles tenham filhos com princípios, com valores, com respeito, com ética, com moral. É assim que nós vamos construindo as gerações futuras. É assim que a palavra de Deus nos coloca. Ela coloca também que o homem ele tem a responsabilidade de apresentar a mulher a Deus sem rugas, sem máculas, ou seja, a função do homem é proteger a mulher de preocupações, de situações em que não são condizentes à vida conjugal, porque tem muitas pessoas que se casam e querem manter a vida de solteiro. Isto também não pode acontecer. A vida conjugal é uma outra etapa, é uma outra circunstância. Então, quando aqueles que decidirem se casar, se comportem como pessoas casadas, tanto homens quanto mulheres. Se comportem enquanto marido e mulher, com cuidado nos relacionamentos sociais, com os cuidados a respeito da vida conjugal e do respeito que se deve um ao outro, como, por exemplo, nas mínimas coisas, o marido, ao sair de casa, ou a mulher, ao sair de casa, um falar para o outro aonde vai, aonde está, porque isso não é uma questão de vigilância, é uma questão de respeito. E quem respeita e ama ao outro que convive, vai fazer isso porque sabe que quem fica em casa fica preocupado com aquela pessoa. Aquele que ama se preocupa com aquele que é amado.
Então, tanto homens se preocupam com as suas mulheres, mulheres se preocupam com os seus maridos e ambos se preocupam com os filhos. Isto é sinal de amor, sinal de respeito, sinal de carinho, sinal de acolhimento de um lar onde a palavra de Deus, a essência de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo é permanente na vida conjugal, na vida familiar, na vida dos filhos, na vida do casal. Então, é desta maneira que Deus está instruindo para que você e a sua família sejam e se permitam ser conduzidos pelo poder de Deus através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando e que eles desfrutem da tua companhia, da tua presença, das tuas instruções de um modo muito especial. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre eles e que o Senhor permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um excelente dia. Eu peço para que se inscreva no canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. Também observem o Facebook, onde esta mensagem fica gravada para que posteriormente outras pessoas possam acompanhar. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.